Opa, hoje é segunda-feira, dia 23 de julho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, tetrapólio não, ficou com o nome de vacina isso aí. Eu sei que só existe monopólio, duopólio e oligopólio, mas vai, quadripólio, senha, DX e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Primeiro de tudo, obrigado. Foi uma festa magnífica na sexta-feira. Obrigado a todos vocês que puderam comparecer, que mandaram mensagem. Todos vocês que eu encontrei na sexta-feira e que não encontrei na GGRF. Em especial pro Mendes, pro Bruno, que vieram de São Paulo, ADT, encontro casado. A quem veio de outra cidade, teve gente de São Paulo, São Gonçalo, Niterói, Friburgo. Muito obrigado por me fazer sentir querido. Isso é o que mostra que você não tá sozinho e dá força, dá ânimo pra você continuar fazendo o trabalho que tá fazendo. Eu recebi, foram poucas fotos, tirei trocentas fotos. Você que tirou foto, marca na rede social, Facebook, Instagram, Twitter, que eu quero fazer uma montagem com todas as fotos. Dessa vez não teve fotão, mas teve foto ADT que nunca teve. A gente nunca fez uma foto. Mendes, Bruno e eu. Dessa vez a gente fez. Tem que ter um roteiro de coisas pra fazer nessas pares. Então você que tirou foto, manda a sua foto que eu quero fazer uma montagem. Eu aproveitei o final de semana pra organizar. Na verdade, tem 6 meses que eu tô organizando umas coisas no Cocatec de bastidores. E no final de semana eu mexi um pouquinho nos servidores. Se você notar alguma coisa diferente, me dá um cutuco também, porque quando o Google começou com essa onda de HTTPS, eu falei, vou colocar no feed HTTPS. Mas os players, eles não eram compatíveis ainda com HTTPS. Aí eu segurei a mudança. Isso já tem uns 4 anos e acabou ficando esquecido. Aí eu fui ver agora o estado do HTTPS e não, agora a galera tá usando HTTPS. Peguei o feed de outros podcasts e tá com HTTPS. Coloquei HTTPS, mudei o servidor de histórico, agora tá com outro servidor de histórico. Nesse processo eu me tranquei Tem analogia. Pra você entrar no servidor do Cocatec, você tem uma chave. Só que o que eu fiz? Eu troquei a fechadura. Tava dentro do servidor do Cocatec, troquei a fechadura. Na verdade, eu peguei a chave e coloquei no lugar da fechadura. Sabe aquela coisa que você vai digitando ali no tab, o nome da chave é parecido com o nome do arquivo? Eu falei, não, eu acho que eu fiz besteira. E perdi o acesso, obviamente, mas não perdi nenhum dado. Aliás, nem precisei voltar backup, na verdade. Eu não precisei voltar um backup. Eu peguei o estado da máquina, fiz uma cópia do estado daquela máquina, criei uma outra instância com aqueles mesmos dados daquele instante, só que usando a fechadura que eu tinha a chave. Ou então poderia levantar uma outra cópia e com a chave fechadura que eu conheci, pegar a fechadura e colocar de novo no lugar da chave na instância que eu ainda tinha de alguma maneira acesso. Eu ainda estava dentro da máquina, não tinha me destrancado. Aqueles moles que se dá ao longo da vida que a gente esquece, né? E que talvez até nem devesse comentar. Enfim, mais uma vez, obrigado pelo carinho na sexta-feira. Me faz mais do que se sentir querido, que é bom pro ego, massageia o ego, mostra que você tá fazendo um bom trabalho. Mais do que isso, você se sente útil. E sempre que eu me sinto útil, parte de uma antiga tradição é que você agradeça. Portanto, muito obrigado. Notícias. Cocatec. E começando aqui pelo Rio de Janeiro, eu fui pegar a minha conta de luz e notei que estava diferente. Agora, a conta de luz, a Light aqui no Rio de Janeiro, ela é impressa na hora. Ainda é um teste, tal, algumas regiões. Mas é interessante, sabe o comprovante do cartão de crédito, do cartão de débito, quando você faz a compra? Não tem aquela impressora térmica? Aquilo tem uns 3 dedos mais ou menos de largura. A nova conta tem esse papel próprio, tem carinha de Light, verdinho, laranja, mas é impresso nessa impressora térmica, tem mais ou menos a largura de uma mão, ela é dobrada no meio, impressa na hora, dobrada no meio, como se fosse um comprovante de compra com cartão. Dobrado no meio tem uma etiquetinha, tá ali a sua conta. Interessante isso, né? Já na hora, o cara faz a leitura e já na hora imprime, coloca na sua caixinha do correio. Eu achei isso é uma coisa simples, é uma coisa trivial, mas hoje a gente tá vivendo um momento meio paradão, né? Não sei se você tá começando a perceber o movimento, mas as coisas estão meio paradas. Tinha aquela treta em cima do iPhone. O iPhone não inova mais, a Apple não inova mais, toda aquela coisa. Essa onda foi se esparramando em outros setores. Hoje, o que
que você vê o Facebook fazendo? Você, pelo contrário, você tem uma onda de repressão em cima do Facebook, você tem uma onda de repressão em cima do Google, tomando multa na Europa, você tem isso na própria política, você vê essa onda mais conservadora ganhando força, você olha as empresas de tecnologia, você olha o Vale do Silício, a coisa tá morna. Qual é a grande novidade do momento? A grande novidade do momento são patinetes elétricos, porque descobriram que bicicleta não dava certo. A gente tá num momento de entre safra, mas você pode escolher entre safra de quê? Mas é um momento de consolidação, as coisas estão se consolidando. E tem muita gente que não tá contente da maneira que isso tá se consolidando. Tá se consolidando com grandes monopólios surgindo. A gente tem as 4 principais empresas, Facebook e derivados, Apple, Google e Amazon. Você vai inovar, fazer um super aplicativo, sei lá, vamos usar o Uber como exemplo. Vai passar por essas empresas, vai depender da Apple, vai depender do Google pelo menos, porque você vai ter que fazer o aplicativo. É curioso você parar para analisar e enquanto de repente você deveria ter diversas pequenas microestruturas descentralizadas, a gente tem as formações dos monopólios. E esses monopólios talvez até precisem ser formados. A gente tem essa preocupação de privacidade, a gente tem preocupações políticas, a gente tem a questão da concorrência justa. O Google, ele tava com um domínio duck.com. Aí ele falou, não, vamos desfazer, né? Tem DuckDuckGo, se desfez do domínio, tá banindo canais onde os pais fazem pegadinhas com os filhos. Vamos combinar aqui, né? Isso é mega questionável. Embora também quem nunca deu um sustinho no filho, né? Enfim, mas a imagem pública não é boa. Google foi banido, que nem o Uber. Tinha um motorista que tava fazendo live no Twitch, mas foi suspenso. Aí tem agravante que não avisava os passageiros que tava gravando, embora na pegadinha com o filho, você não avisa, ó, vou fazer uma pegadinha com você. A não ser que seja combinado, né? Mas não acredito que seja. O Venom, que é uma espécie de PicPay, também tá sofrendo represálias, porque você faz uma transação que nem PicPay, e ela, por padrão, é pública. Como assim, né? Aqui tô publicando quais são os meus gastos. Talvez o padrão devesse ser privado. O Snapcash, que é um Apple Pay dentro do Snapchat para você fazer pagamentos, mas acabava sendo usado, você consegue imaginar para quê? Né? Num ambiente de vídeo, fechado. Pesquisa aí Snapcash no Twitter que você vai ver, vai ser descontinuado. É uma questão de imagem. Pintou mais uma empresa ali, a la Cambridge Analytica, a Crimson. E você, hoje, você olha pro mundo, você tem as forças tradicionais e você tem surgindo ali numa linha meio paralela China, você tem Rússia, própria Coreia do Norte, com mega hackers influenciando na política. Rússia, eu acho que tá até mais próxima da nossa civilização ocidental. Agora você pega a China, não se tem muita preocupação, entre aspas, democrática, quanto supostamente a gente tem ou deveria ter aqui no Ocidente. E acabam sendo essas forças, Facebook, Google, Apple, que fazem frente nessa força. Acrescente também que uma rede social, ela só é boa quando tem um monopólio. É engraçado isso, a gente não quer um monopólio, mas por outro lado, você não vai para uma rede que não tem ninguém. Você precisa de uma rede que tenha muitas pessoas. Uma rede ideal seria aquela que tem todos os seus amigos. E isso é um monopólio. Olha que complicação que a gente se meteu. Essa manipulação de política acontece no mundo inteiro. A gente tem uma noção mais forte aqui no Brasil, que a gente está vivendo. Ouve falar lá dos Estados Unidos, a questão da influência russa. No próprio jornalismo tradicional, se tem fake news. Quantas notícias você já viu por aí que acabaram não se confirmando? Esse é o mundo que a gente está vivendo hoje. Se fala muito do Twitter, dos bots do Twitter, mas tem bots também no Instagram. Você tem hoje aí algo na casa de 100 milhões de bots no Instagram. Considera que tem 1 bilhão de usuários, né, ali no olho grosso, 10% são bots. Você tinha uma outra estimativa de 2014, 2015, que 8% eram bots. Agora, né, aumentou 10%. Talvez aquela aceleração que a gente imaginou que acontecesse há 5 anos atrás, por exemplo, fique um pouquinho mais devagar, porque a gente precisa digerir essa mudança. A gente precisa consolidar as coisas que a gente conquistou, decidir o caminho que a gente vai seguir, e talvez seja exatamente o momento que a gente está vivendo hoje. Para encerrar essa área de social, o WhatsApp no beta tá começando esse link que você recebeu é um link suspeito, mas ainda não disse como é que ele determina que o link é suspeito. O Facebook, você achou que ele não estava mais querendo oferecer internet? Se engana, ele tem um projeto, ele não quer mais usar os drones, ele agora quer ir para algo mais definitivo, quer ir para o satélite. Uma mudança simples, se você parar para pensar, é a mesma coisa, só que o satélite tá em órbita e o drone estaria ainda no céu. Mais fácil de você pousar, decolar, mexer alguma coisa, satélite não. Mas talvez isso reforce como hoje essa coisa espacial, essa coisa satelital virou carne de vaca, qualquer um pode fazer. Talvez o Zuck tenha feito as contas e falou, pô, eu vou colocar aqui um satélite, vai me custar, no todo vai me custar X, dronezinho X mais tanto. E aí de novo bate em cima da questão do monopólio. O Facebook sim, ele quer o maior número de usuários, precisa espalhar a internet para todo mundo. Você vai dizer que é uma coisa boa, mas de novo, o monopólio, que caminho a gente quer seguir?
aqui. Falando de Instagram, uma coisa aí que eu falei, agora vai mostrar quando você tá online, quando você não tá. Verifica se o teu tá desligado. Parece que é um opt-in. Eu espiei nas minhas contas e estavam todas elas desligadas. Você vai lá no seu perfil, na última abinha, aí tem uma engrenagem que você toca nela, procura a seção privacidade e segurança, e a segunda opção é status da atividade. E aí vai ter lá mostrar status da atividade, você liga ou desliga, que é o permitir que as contas que você segue, todas as pessoas para quem você envia mensagem, possam ver quando você esteve online pela última vez nos aplicativos do Instagram. Eu gosto de desligar, né? Porque às vezes você tá só querendo passear pelas fotos, tá só querendo dar uma olhada na timeline e tem trocentas mensagens para responder. Aí a pessoa, lá, tá no Instagram e não me respondeu. De Apple, vazaram 11 vídeos internos de manutenção, de como se fazem reparos. Se você gosta de hardware, vale a pena você assistir para ver como que é feito o procedimento, os acessórios, né? As ferramentas que eles têm para poder fazer o reparo. Em tese, a iFixit não é parceira da Apple, não tem nenhuma ligação, mas você vê como os procedimentos são parecidos, como as ferramentas também são parecidas. Talvez quando você esteja ouvindo esses vídeos já nem mais estejam no ar, mas ainda assim vou colocá-los aqui nas notas do episódio para você espiar. Os MacBook Pros, eles tinham uma ferramentinha para você extrair os dados. Deu problema na sua placa lógica, você conseguia extrair os dados do SSD para você não perder dado. Com o novo MacBook Pro de 2018, que na placa lógica não tem esse conector, você não consegue extrair os dados, talvez até por causa do T2. Não tem um chip que criptografa. Deu ruim na placa lógica, não vai ter como descriptografar, o dado tá ali preso, o que é uma coisa boa. O pessoal, vou perder. Você tem que ter backup. O que vai garantir que você vai não perder os seus dados é backup. Agora, os seus dados têm que estar protegidos. O importante é o dado, fazer com que o dado não caia nas mãos erradas, mas também você não pode perder os dados. Teve dado vazado também da Tesla, Volks, Ford, várias empresas que tinham contrato com a Level 1 Robotics and Control. Aí, a segurança do dado. Vazou um memorando da Tesla, onde a Tesla, para os fornecedores, pede o ressarcimento e diz que isso é essencial para a operação. Mandou o funcionário embora, tá num momento delicado, ainda vem um memorando desse vazado, estraga o preço das ações, por mais que de repente foi o que a Tesla falou, isso aí é negociação, faz parte da negociação, mas a imagem que passa não é uma imagem boa. A importância de você ter a preocupação com segurança. O Google disse que desde que ele adotou uma chave física, os funcionários para se conectarem com os serviços do Google têm que conectar um USBzinho. Eles não foram alvo mais de phishing. É como se fosse uma espécie de super verificação em 2 passos. Você fornece algo que só você sabe, que é a senha, mais algo que só você tem, que seria esse USBzinho ou um gerador de verificação em 2 passos, uma maneira mais barata de você fazer. Tem algumas preocupações do ponto de vista de segurança com esses USBs. Será que são seguros mesmo? Próprias carteiras de Bitcoin hardware? Segurança ali meio assim. Me falaram de uma, depois eu vou dar uma espiada. Você conecta um USB, será que não tá injetando nada no computador ou tirando nada do computador? Também tem isso. Uma empresa com padrões de segurança, conectando, mesma coisa que você ficar conectando disquete antigamente. Tem considerações aí. Falando de golpes, tem um novo golpe na praça que eu achei curioso, esse golpe. Eu queria falar, a gente acha que bandido é burro, e bandido não é burro. Se bandido fosse burro, né? Enfim, e o que os caras estão fazendo agora? Eles estão mandando uma mensagem falando, tô aqui com um vídeo gravei aqui você dando uma espiada aqui naqueles não safe for work. E a parada é o seguinte, aí eu vou, me paga aqui uns bitcoins, senão eu vou colocar isso no mundo. E o requinte que eu achei curioso é o que o cara faz? Para dar uma credibilidade maior, ele pega uma senha vazada, que é daquele e-mail, lá no histórico, não tem aquele histórico de senhas vazadas, então coloca a senha que é da pessoa. Caramba, peraí, tem de fato minha senha. Por mais que de repente você, já tenha trocado a senha, aquilo tudo, mas dá uma certa fragilidade. O cara tem a minha senha. No desespero, a coisa fica esquisita. Ainda mais se você assistiu mesmo as coisas, considera isso algo comprometedor, algo embaraçoso, vai ficar nervoso, vai ver a sua senha. Tem uma história aí. Eu cairia fácil. Não, hacker pra mim cair nesse golpe seria fácil. Só colocar qualquer senha aleatória gigante. E rapaz, é minha senha mesmo. E para finalizar, deixa eu registrar mais algumas coisinhas. Tem mais coisa pra gente conversar, mas amanhã a gente continua. A Intel retirou do ar um utilitário que dava pra você ver a performance de CPU e também do MacBook Pro. A galera já caiu em cima, tá vendo só aí? O MacBook Pro 2018 tá travando o processamento e a Intel não quer que a gente saiba. A Sony mostrou um sensor de câmera de 48 megapixels. O problema do megapixel qual é? Megapixel não é sinônimo de qualidade. Você tem um tamanho de um sensor, conforme você vai aumentando, o sensor continua o mesmo. Você não aumenta o tamanho do sensor, logo você não tem uma captação maior de luz, continua sendo a mesma captação de luz. E você vai aumentando a quantidade de quadradinhos, os pontinhos, os pixels, acaba que cada pontinho recebe menos luz. No final das contas, você vai ter uma imagem com mais ruído. Essa solução da Sony, o que ela faz? Ela tem esses 48
48 megapixels, mas quando tá em baixa luminosidade, ela pega 4 pontinhos e transforma em 1. Então é um sensor que tem 12 megapixels ou 48. É 12 megapixels com baixa luminosidade, junta a informação de 4 pixels num só, e quando tá com uma boa luminosidade, tem os 48 megapixels. Por mais que isso de repente não entre no próximo iPhone, uma vez que isso se torne padrão de mercado, é uma questão de tempo para chegar até o iPhone. A Qualcomm falou que os modems da Intel não chegam nem perto do que os modems da Qualcomm conseguem fazer, e sim, isso é uma verdade. Apresentou um chip 5G alta frequência acima do 4G, ondas milimétricas, não tem muito alcance, muita penetração, por isso, para compensar, você tem que aumentar o número de antenas, ou seja, aumentando o número de small cells. A velocidade prometida no 5G é de 5 gigabits. O interessante dessa declaração que faz a Qualcomm é que os dados vêm do speed test. Dá para saber o chip que tá usando, o tipo de aparelho, onde é que tá, comparou aí a mesma rede, você tem, de fato, uma performance melhor da Qualcomm. A Samsung também deu, vou deixar 3 videozinhos que a Samsung dá uma cutucada na Apple, falando, tem recarga rápida? Pô, e a câmera de ExoMark falou que precisa de um donglezinho se eu quiser ouvir música no fone e carregar ao mesmo tempo. Tá aqui nas notas do episódio. Tem um papinho de que teria, não é exatamente um MiFi, mas os recarregadores de carga rápida tem uma certificação específica, C-Out, e quando você conectar um desses no iPhone, ele vai mandar uma mensagem, peraí, isso aí não é certificado. Não me espanta, Apple sendo Apple. Agora, eu tô pensando num outro lado. Se já dá ruim você pegar a bateria padrão e usar um carregador assim, imagina na recarga rápida. E uma coisa que eu não falei na semana passada do Gorilla Glass é que você tem duas coisas. Você tem um vidro que você pode texturizar, você pode esculpir o vidro, você pode dar uma textura nesse vidro. Isso abre todo um lado para que a gente tenha telefones de vidro. Qual material? Vidro. É Gorilla Glass, frente e atrás, na frente liso e atrás texturizado. E você pode pintar, na verdade imprimir, colocar imagens de alta resolução, como se fosse qualquer outro material. E outra é o DX e o DX Plus, empurrando mais para longe qualquer aspiração de safira. Tá vindo mais resistente a quedas, a arranhões, e também mais, digamos, transparente. Você tem uma visualização melhor, tem menos reflexo. Esse DX ainda é caro, por isso só pequenininho, por isso só em smartphones, mas a tendência é que barateie e que num futuro próximo os smartphones venham com essa mesma tecnologia. E assim, ainda em êxtase de Coca Party, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.